Bom dia. Bom, chegamos ao final do nosso curso Democracia Pode Ser Assim, História, Formas e Possibilidades. E coube ao professor Luiz Felipe Miguel a realização da última aula, que se intitula Formas de Organização Política, Partidos, Sindicatos e Movimentos Sociais. Nessa aula, Luiz Felipe discutirá as múltiplas formas de organização política e seu papel na construção dos sentidos atuais da democracia. Além disso, explorará a maneira como os partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais organizados se posicionam entre si e perante as instituições em processos movidos por contradições. O professor Luiz Felipe Miguel é professor titular da Universidade de Brasília, coordenador do Grupo de Pesquisa Democracia e Desigualdades, o DEMODE, e é autor, entre outros, do livro Democracia e Representação, Dominação e Resistência, este publicado pela Boitempo em 2018, e O Colapso da Democracia no Brasil, publicado esse ano. A aula tem duração de por volta de 1 hora, e em seguida a gente passa as questões de vocês. Obrigado, professor Luiz Felipe. Obrigado, Daniela. Em primeiro lugar, bom dia a todas. Para mim é uma satisfação estar aqui, também um desafio, a responsabilidade de encerrar um curso que contou nas aulas anteriores com a participação de pessoas tão respeitadas, tão importantes do pensamento crítico no Brasil. O meu tema, o tema que me coube, é formas de organização política. É um tema bastante amplo e apresentado de uma maneira neutra, mas o meu interesse na organização política voltada à transformação do mundo, certo? Quer dizer, a organização política dos grupos dominados, aqueles que carregam o projeto de construção de uma sociedade diferente. Isso não apenas por uma posição política, mas também porque a questão da organização política é muito mais crucial para esses grupos, para os grupos dominados, do que para os grupos dominantes. Porque, afinal, os grupos dominantes eles já organizam o próprio mundo social. Os seus interesses eles já estão refletidos nas instituições vigentes nesse mundo social. Então, para eles, para os grupos dominantes, é muito menor a necessidade de uma organização política própria para expressar seus interesses. Tá? Por exemplo, não é necessário um movimento organizado para produzir a reprodução do sexismo na nossa sociedade. O sexismo já se reproduz nas próprias instituições, nos comportamentos que são produzidos pelo mundo social tal como ele existe. No entanto, para as mulheres lutarem contra o sexismo é necessário uma organização própria, certo? Para lutar contra a dominação masculina, para obter os seus direitos. Da mesma forma, a gente pode pensar que o capital, a rigor, não precisa de partidos políticos para expressar os seus interesses. Na verdade, isso é algo que já é lembrado há muito tempo. Gramsci escreveu isso, quer dizer, o capital se organiza de diferentes formas, com diferentes agências, não precisam ser partidos enquanto tal. Os próprios partidos que expressam os interesses do capital eles vão sendo substituídos conforme as circunstâncias do momento. Na verdade, o capital articula os seus interesses de diferentes maneiras, dentro e fora de partidos, mas o trabalho, por outro lado, precisa de estruturas que funcionem de maneira a que ele defina o que são seus próprios interesses e encontre formas de agir em defesa deles, que organize, portanto, a sua atividade política. Então, feito esse breve preâmbulo, eu diria que o drama que a gente vive hoje
e a minha aula aqui vai se estruturar em termos dos desafios do momento atual, e, a partir desse desafio, recuperar um pouco a história dessas organizações. Mas, então, o drama atual é que a gente está vivendo um momento que é um momento de agravamento das contradições do capitalismo, tá? Com a exacerbação dos elementos mais regressivos dessa ordem social, com a ampliação da desigualdade, com a ampliação da violência, mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento de crise também das organizações políticas com projeto emancipatório, das organizações políticas vinculadas aos grupos sociais dominados. São ambos fenômenos globais, mas que se expressam no Brasil com características peculiares. Então, para situar um pouco essa condição atual, eu observo que, nas últimas décadas, a gente vive um agravamento das contradições do capitalismo, cujo indício mais evidente é uma crise bastante profunda da economia global, e uma crise continuada. O seu último momento de agudizamento dura já mais de 10 anos, certo? Com a dificuldade de uma retomada do crescimento econômico. Ao mesmo tempo, esse capitalismo se apresenta como uma ordem social sem rivais. Com o colapso do mundo soviético, no final do século passado, tornou-se um lugar comum de que não existiriam alternativas possíveis ao capitalismo. E isso vem combinado, os dois fatores, eles, de alguma maneira, dialogaram entre si, com o avanço de uma visão de mundo que a gente chama da visão de mundo neoliberal, que eu vou voltar a ela, mas que tem como uma das suas características, pelo seu desprezo pelos valores da igualdade social, uma das suas características é fazer com que o apetite das classes proprietárias aumente, ou seja, que aqueles que já sempre ganharam, eles reivindiquem para si uma fatia ainda maior da riqueza produzida na sociedade. Então, a gente tem uma situação de ampliação nas últimas décadas, pelo mundo afora, da desigualdade, da concentração da riqueza e uma pauperização das parcelas mais desfavorecidas da sociedade. E isso com o Estado capitalista atuando de uma maneira cada vez mais aberta em favor dos interesses dos proprietários, com as políticas de austeridade, que são, na verdade, políticas de transferência da renda dos mais pobres para os mais ricos, as políticas de austeridade sendo adotadas e tendo como uma de suas principais e mais imediatas consequências o desmonte dos estados de bem-estar social, que eram exatamente aquelas medidas que, ao longo da história, tinham sido construídas para garantir algum grau de segurança para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Então, o que a gente está vivendo é uma situação em que a classe burguesa está estreitando o espaço que ela concedia para o apaziguamento do conflito social, ou seja, se reduz a parcela de concessões da classe burguesa à população trabalhadora, aos mais pobres, as concessões que, ao menos nos países centrais, garantiam algum grau de integração social e algum grau de estabilidade ao sistema. Então, o avanço disso que a gente chama de a doutrina neoliberal, ou a visão de mundo neoliberal, ela vai estender ao paroxismo a lógica socialmente predatória do capitalismo, negando validade a qualquer uma das tentativas de controlar essa lógica predatória a partir da defesa de outros valores considerados socialmente importantes.
então os mecanismos de proteção aos mais vulneráveis, os mecanismos de bem-estar vão recuando, em nome não apenas de pretensos imperativos econômicos, mas em nome também de uma nova moralidade baseada na competição, no mérito individual, uma moralidade que, ao apresentar a concorrência interpessoal como sendo o único fator existente na sociedade, a organizar as relações sociais, nega espaço a qualquer forma de solidariedade. Na vida política, em sentido mais estrito, esse é o momento daquilo que está sendo chamado de desdemocratização. É quando as instituições da democracia liberal vão se tornar cada vez mais apenas uma fachada para um sistema que se torna absolutamente incapaz de responder às pressões das maiorias. Essas instituições, então, elas são desprovidas de efetividade, na medida em que decisões centrais, por exemplo, sobre a condução da política econômica, elas são retiradas do espaço de influência democrática e são submetidas a uma lógica diferente. E, eventualmente, essas instituições podem, inclusive, ser descartadas quando, por algum motivo, os seus resultados não agradam aos grupos dominantes. Então, nós temos casos em que, por exemplo, resultados de plebiscitos são deixados de lado. O plebiscito na Grécia, em 2012, é o caso mais conhecido. A população votou contra a política de ajuste fiscal e, no dia seguinte, essa política foi implementada. Ou resultados de eleições são descartados, presidentes eleitos são derrubados em procedimentos que podem seguir formalmente as regras vigentes, mas que, na sua essência, contrariam o espírito da democracia liberal. Tá? O Brasil, evidentemente, é um exemplo. E, aproveitando esse momento aí de confusão e de uma ampliação até mesmo do desespero no mundo social, a extrema-direita tem avançado no mundo todo e, como a gente sabe, no Brasil também. No nosso caso, no caso brasileiro, a gente vive uma versão particularmente virulenta desse processo, inclusive porque, na verdade, nós nunca tivemos completamente formadas as instituições que estão sob ataque. Tá? Então, no caso brasileiro, a democracia liberal, o império da lei, o regime de direitos, o estado de bem-estar social, nada disso esteve plenamente constituído. Sempre foram precários. A gente estava vivendo ainda um processo bastante contraditório, bastante conflituoso de construção dessa institucionalidade. Quando vem o golpe de 2016, com todas as suas consequências, chegando, por fim, à eleição viciada pelas ilegalidades de 2018, a vitória do Jair Bolsonaro, a gente tem um processo de acelerada destruição de algo que, na verdade, ainda não havia sido concluído. Tá? Tem uma canção do Caetano Veloso, do final do século passado, em que ele fala das ruínas de uma escola em construção, e eu acho que essa metáfora serve para o que a gente vive no Brasil. Hoje, a gente está nas ruínas de uma democracia em construção. Certo? O que está sendo destruído nunca tinha sido concluído. Então, nesse momento, mais do que nunca, são necessários instrumentos para organizar a resistência coletiva, para fazer a disputa dos corações e das mentes, em suma, instrumentos que sejam capazes de portar o projeto de emancipação social e de torná-lo passível de efetivação na realidade. No entanto, e essa acho que é uma angústia compartilhada por muitos, esses instrumentos têm, no Brasil de hoje, se mostrado muito aquém daquilo que a conjuntura está exigindo. Existe revolta, existe indignação, essa revolta e indignação às vezes explodem em grandes manifestações públicas,
mas existe uma dificuldade muito grande de converter essa insatisfação numa ação política continuada. Em muitos círculos, então, imperam desânimo, impera o fatalismo, impera a desconfiança em relação às organizações que deveriam ser capazes de liderar essa luta. E os grandes instrumentos políticos que nós herdamos do século XX estão em crise, que são o partido e o sindicato. Tá? Eu acho que isso é algo amplamente reconhecido, vai ser o que eu vou procurar desenvolver aqui. E nós temos ainda, completando o título dessa fala, os movimentos sociais, que é um rótulo, na verdade, bastante heteróclito, né? A gente tem aí um rótulo impreciso que designa uma grande quantidade de fenômenos, às vezes bastante diversos entre si, mas que, nesse momento, eu vou também desenvolver um pouco isso, esses movimentos sociais, embora muitos deles sejam capazes de absorver uma parcela das energias transformadoras presentes na sociedade, eles ainda encontram dificuldade para dar voz a um projeto alternativo global de sociedade. Então, não é que falte ativismo. Eu acho que o que falta é coordenação. A coordenação é insuficiente e, portanto, a efetividade da ação se mostra, em boa parte dos casos, insatisfatória. Existe um amplo espectro de organizações, menos ou mais formalizadas. A gente tem associações, tem coletivos, tem redes, que podem estar direcionadas a mudanças mais abrangentes ou mais localizadas, podem se vincular ou não a visões ideológicas mais amplas, podem focar em ação direta ou em processo de conscientização, podem buscar parcerias com outros agentes, seja partidários, ou seja no próprio Estado, ou podem fugir dessas parcerias. Então, existe uma multiplicidade de organizações, e que isso, evidentemente, não é um fenômeno novo, mas que tem adquirido, nas últimas décadas, características próprias. Inclusive porque essas organizações, e isso é um ponto que eu acho que é importante a gente pensar, essas organizações elas vão se pautar por um conjunto bastante diverso e, por vezes, com pouco diálogo entre si, de agendas e de pautas. E isso vai ser discutido na literatura da ciência política já a partir dos anos 60 e 70 do século passado. Vai se difundir numa parte da ciência política a noção de que o mundo social estava sendo tomado por novos tipos de ativismo político que teriam como elemento central da sua novidade o fato de que as suas preocupações eram preocupações mais culturais ou mais identitárias, como se vai dizer depois, e menos materiais. Tá? Então, um cientista político influente, o Engelhardt, ele vai cunhar o rótulo de movimentos pós-materialistas. A gente estaria passando por uma situação em que as questões materiais elas ficam em segundo plano e as preocupações são preocupações, então, mais culturais, mais identitárias ou, para usar a palavra do próprio Engelhardt, estéticas. Nós teremos uma política estetizada. Tá? E um dos principais componentes dessa reorientação seria a aspiração por autoexpressão. Então, nós teremos cada vez mais como motivação para a ação política a vontade individual de cada um de se expressar no mundo social. Essa tese é uma tese que tem uma série de apostas subjacentes, algumas são explicitadas, outras permanecem implícitas, mas uma das mais importantes delas seria que o pós-materialismo, essa nova motivação para a ação política, ela viria da prosperidade nos países capitalistas centrais, a prosperidade que é, na verdade, a condição necessária para que a gente possa ter uma política pós-materialista, porque as pessoas já teriam as suas questões materiais resolvidas. Tá? Então, é claro, quer dizer,
nessa visão, ainda que o capitalismo permaneça, ainda que permanecendo o capitalismo permaneçam os fenômenos da exploração do trabalho, fenômeno da alienação, isso é desimportante porque o que é necessário é garantir às pessoas um grau de segurança material. Então, a visão pós-materialista entende que as estruturas de distribuição da propriedade da riqueza, elas não são mais um tema político central, porque o conflito em relação a elas já teria sido superado pela difusão na sociedade de uma certa prosperidade. Tá? Essa visão de base é uma visão evidentemente equivocada. Já era equivocada quando foi expressa nos anos 70 do século passado, mas com a crise da economia global, consequente aumento da desigualdade material e também da pobreza mesmo nos países capitalistas centrais, a ilusão da pós-materialidade já fica mais do que evidente. Mas por que eu estou me referindo a essa visão que, a meu ver, é uma visão já claramente vencida? Porque ela influencia muito do entendimento que existe hoje sobre a organização política mesmo à esquerda. Tá? Eu vou apresentar 2 pontos que eu acho que são centrais, que mostram como nossa visão é, de alguma maneira, contaminada pelas velhas teorias do pós-materialismo. Primeiro, existe uma confusão entre a observação de uma capacidade fraca, uma capacidade descendente de uma determinada clivagem, organizar a luta política. Eu penso aqui na questão de classe, certo? Nós temos, ao longo das últimas décadas, uma redução da capacidade que a divisão de classe tem de se expressar politicamente. Tá? Essa constatação ela vai levar, e essa confusão, à postulação da sua efetiva irrelevância política. No entanto, não é porque a gente tem uma maior dificuldade de expressar politicamente a divisão de classe que a divisão de classe se tornou politicamente relevante. Nós podemos pensar, na verdade, exatamente o contrário. Tá? A dificuldade de expressar politicamente o conflito de classe é a demonstração de um determinado triunfo ideológico que apenas reitera a centralidade da divisão de classe na explicação do mundo social. Se a gente pensa assim, a tese do pós-materialismo deve ser analisada, então, não como um esforço científico de compreensão do mundo social, mas como um dos dispositivos ideológicos que trabalham para esvaziar a relevância do pertencimento de classe na produção das adesões políticas. O segundo ponto, que é talvez ainda mais importante, é a divisão que se tornou, em alguns círculos, quase um senso comum, entre as chamadas pautas identitárias e as pautas materiais, que são basicamente as pautas de classe. Tá? Fica implícito em boa parte dessa discussão que, nas lutas identitárias, o objetivo principal é a busca por reconhecimento, certo? Reconhecimento das identidades que devem ser socialmente valorizadas, e a luta por redistribuição material fica em segundo plano. Então, se torna cada vez mais frequente a percepção, que vem aí de determinadas correntes da filosofia política, de que o motor do conflito social é a busca por reconhecimento, a busca por reconhecimento por parte daqueles que não recebem reconhecimento dos outros da sociedade e, por não receber esse reconhecimento, deixam de ser tratados como seres humanos iguais aos outros e são, portanto, vítimas do desrespeito e sofrem esse desrespeito, e é esse desrespeito que os mobiliza para a ação política. Então, o acesso à riqueza material, o acesso à luta por redistribuição da riqueza material, aparece, na verdade, nessas visões como algo secundário. Seria buscado porque
o acesso à riqueza é um índice do reconhecimento social. Tá? Se eu sou condenado à privação, é porque os outros não me reconhecem como ser humano igual aos outros. Eu não sou aceito plenamente como igual, por isso a minha privação ela é aceitável. Essa virada em favor da primazia do reconhecimento sobre a redistribuição material, ela se tornou tão influente que até mesmo autores vinculados ao marxismo mais ortodoxo, alguns se rendem a ela e tentam apresentar Marx como o grande precursor da defesa do reconhecimento como motor da luta social. Eu estou me referindo aqui ao recentemente falecido autor italiano Domenico Losurdo. Tá? Eu acho que, sob certo ponto de vista, essa discussão ela é meio sem sentido, tá? Porque, na verdade, a busca por acesso ao bem-estar material e o sentimento de desrespeito à minha humanidade, quando esse acesso me é negado, costumam andar juntas. O não reconhecimento tanto pode ser o motivo da recusa a garantir o acesso à riqueza a alguns, quanto pode ser a justificativa criada para legitimar essa recusa. No entanto, para a prática política dos grupos dominados, a primazia concedida ao reconhecimento tem consequências. E a primeira consequência é que ela pode levar a privilegiar a busca por reparações simbólicas, busca por melhoria de status social, na expectativa de que a redistribuição da riqueza vá automaticamente se seguir a essas reparações simbólicas. Em suma, o que existe é a disseminação de uma compreensão de que a disputa relativa ao controle da riqueza e à organização do mundo material não é o principal elemento de definição dos conflitos políticos. E, quando eu falo não é, para alguns pensadores nunca foi, para outros não é mais. Mas, seja como for hoje, não seria. Às vezes, isso é vinculado à noção, como eu falei, já está ultrapassada, de que a prosperidade se generalizou, portanto, essa disputa pela riqueza material se torna menos relevante. Às vezes é vinculada a uma visão de que a economia mudou, a ideia de economia imaterial, que a maior fonte da riqueza é o conhecimento. Não vou entrar nisso. Mas, independentemente das razões que sustentam essa percepção, eu creio que a gente pode falar que ela está baseada numa compreensão muito restrita do que é a materialidade. Tá? Porque, em que medida as pautas dos movimentos considerados identitários não são materiais? Certo? Pegar, por exemplo, o movimento feminista. Em que sentido as pautas do movimento feminista deixaram de estar ancoradas no mundo material? Tá? Mesmo que a gente considere que nas sociedades ricas o movimento de mulheres deixou de reivindicar, por exemplo, salário igual para trabalho igual, ou creches e outros equipamentos públicos que permitam o acesso das mulheres à esfera pública, isso não é verdade, não deixou de reivindicar, essas pautas continuam, mas a luta pela transformação na divisão sexual do trabalho, a luta pela autonomia sobre o próprio corpo, a luta contra a violência, são pautas, evidentemente, materiais, certo? São pautas que estão ancoradas da materialidade. Tá? Eu falei aqui do movimento feminista, mas eu poderia falar do movimento LGBT, podia falar do movimento negro. São movimentos que, evidentemente, têm um componente que nós podemos chamar de identitários, que se orientam pela obtenção de direitos, mas as suas pautas não estão desvinculadas da materialidade, seja no sentido
da integridade física, que é um componente importante dessa materialidade, seja no sentido do acesso à riqueza social. E mesmo o movimento ambientalista, que vai ser apresentado por uma parte da literatura como exemplo de um movimento que está afastado da materialidade, é um movimento profundamente material, tem a ver com a relação da humanidade com o mundo natural, e o ambientalismo consequente evidentemente tem que confrontar o capitalismo, certo? Outro dia a Rita Rato, que é deputada, uma deputada portuguesa, ela deu uma entrevista, uma frase que ela disse que ambientalismo que não pensa na luta de classes é jardinagem. Tá? Eu achei essa frase lapidar, porque é isso mesmo, quer dizer, a questão ambiental está profundamente imbricada com o problema dos efeitos da economia capitalista no mundo que a gente vive. Então, na verdade, o que se está falando quando se fala da superação da agenda material, na verdade, o que está querendo dizer é que a clivagem de classe deixou de ser relevante, certo? A divisão de classe deixou de ser organizadora do conflito político por motivos que se vinculam a mudanças tanto na estrutura social quanto na paisagem ideológica do mundo capitalista. Tá? Mas existe aí também um gradiente de posições que a gente deve levar em consideração. Julgar que a desigualdade de classe não é mais capaz de explicar toda a disputa política é bem diferente de julgar que ela se tornou irrelevante. Tá? Porque não apenas a questão de classe não se tornou irrelevante, como ela é importante para produzir a agenda emancipatória também de grupos definidos por outros eixos de dominação e de opressão, tá? Como os eixos de gênero ou de raça. Tá? Eu acho que basta a gente evocar o pensamento da Silvia Federici ou da Angela Davis, para citar duas autoras presentes nesse seminário, para sustentar a necessidade de incluir classe como categoria central, seja na reflexão feminista, seja na reflexão antirracista. Bom, então essa tese da pós-materialidade, que já era imprecisa quando foi formulada, não vai resistir ao curso da história. A partir do final do século XX, mesmo nos países da Europa Ocidental, o desmonte dos estados de bem-estar social vai acirrar novamente o conflito distributivo e vai tingir a disputa política de elementos incontroversamente materiais e classistas, mesmo que expressos de maneiras complicadas. Tá? Então, o que eu quero dizer é que, mais do que um eventual salto na pós-materialidade ou na superação da importância do conflito de classes, o que esse cenário está nos mostrando é uma crise generalizada do vínculo representativo que ligava as organizações tradicionais da esquerda às suas bases, em particular partidos e sindicatos. E se trata mais do que simplesmente uma crise da representação política. Eu acho que existe uma crise de representatividade, no sentido que as identidades sociais não parecem mais serem apreendidas pela gramática representativa vigente, que é aquela que a gente herdou do século XX. Tá? Então, se a gente pensar nos mecanismos representativos que a gente herdou das batalhas políticas do século XVIII, XIX e, finalmente, se configuram, se cristalizam no século XX, elas pressupõem formas de produção do conflito e formas de produção das identidades individuais e coletivas que vão corresponder menos, cada vez menos, ao tecido social contemporâneo. Eu me refiro, em particular, a 3 questões. Primeiro, a ideia de que a luta política ela está disposta em um único eixo bidimensional. Tá? Então, nós temos um polo aqui, outro polo aqui, e a disputa política se dá nesse único eixo.
Segundo, o postulado de que cada pessoa vai ser capaz de produzir uma identidade única, unívoca, que vai, portanto, permitir que ela tenha uma adesão política também unívoca. E, em terceiro, o enquadramento dos problemas na moldura dos Estados nacionais soberanos. Esses três elementos, eles estão saindo do lugar, vamos dizer assim. Então, primeiro, a bidimensionalidade da política, da qual um indício é o uso da metáfora esquerda-direita, certo? Então, a metáfora esquerda-direita é um exemplo de que a gente lê a política ainda como sendo bidimensional. Ela se vinculava ao fato de que os principais elementos de divisão política, eles se sobrepunham de uma maneira quase perfeita. Tá? Então, tem uma célebre definição do Norberto Bobbio, que foi um cientista político italiano, de que o que define o eixo esquerda-direita é a questão da igualdade. Tá? Eu acho que, como uma definição operacional, ela é bem razoável. Quando a gente vai da igualdade substantiva para a igualdade de oportunidades, da igualdade de oportunidades para a defesa da desigualdade como reveladora de méritos diversos, a gente, de fato, está caminhando da esquerda para a direita. Tá? Mas quando a gente inclui outras categorias centrais, como, por exemplo, a defesa mais dos interesses do trabalho ou dos interesses do capital, ou a defesa da laicidade do Estado, que são os elementos que vão estruturar a disputa política no século XVIII e XIX, em grande parte do século XX, a gente tem uma sobreposição clara entre o polo da esquerda e o polo da direita. Quer dizer, a esquerda representaria um amálgama mais ou menos homogêneo de posições e direita o seu polo oposto. Essa homogeneidade estaria em crise, e isso vai ser discutido por diferentes vertentes da teoria política. Então, tem autores, por exemplo, eu cito aqui o Ulrich Beck, que é um cientista político alemão, que, em vez da questão igualdade e desigualdade, ou trabalho-capital, hoje a política se organizaria em torno das questões seguro ou inseguro, dentro ou fora, e assim por diante. Eu acho isso muito mais uma cortina de fumaça. Eu prefiro entender que, na verdade, a gente pode ressignificar esquerda e direita como sendo polos vinculados a visões antagônicas em relação aos padrões de dominação presentes no mundo social. Certo? Então, direita e esquerda representariam projetos emancipatórios ou projetos de reprodução das dominações vigentes. No momento em que cresce a percepção de que esses padrões de dominação estão vinculados a diferentes eixos de desigualdade, ou seja, que eles não derivam automaticamente da divisão de classes, a unidade desses polos se torna mais complexa. Então, passa a ser necessário, isso é crucial, sobretudo para a esquerda, uma capacidade de articulação entre pautas diversas que construam um programa à esquerda capaz de vincular esses múltiplos polos. Estreitamente ligado a isso está o segundo ponto que eu indiquei, que é relativo à construção dos sujeitos. Quer dizer, a organização bidimensional da disputa política, ao mesmo tempo, refletia e favorecia a emergência de identidades políticas que também espelhavam um único eixo de diferenças. Quando isso entra em crise, quando as nossas identidades elas passam a incorporar diferentes eixos, se torna mais difícil que eu me sinta representado por um único líder, por um único movimento, por uma única organização, porque eu mesmo não me esgoto nessa identificação parcial. Tá? Então, quando a gente reconhece a relevância de múltiplas formas de dominação presentes na sociedade, fica claro que a dominação de classe deixa de ser suficiente, não estou dizendo que ela não seja mais necessária, mas deixa de ser suficiente para alavancar a ação política. De alguma maneira, isso é fruto das conquistas do próprio movimento operário. Tá? Então, quer dizer, quando, com alguma simplificação, né, mas é possível dizer que quando
o capitalismo impunha jornadas de trabalho de 16 horas diárias e um salário no limite da subsistência, faltava ao proletário a condição de ocupar qualquer outro papel na sociedade que não fosse o de proletário, certo? A condição operária o absorvia integralmente. Então, na medida em que esse cenário muda e o trabalhador se liberta parcialmente da condição operária, ganhando mais tempo livre e tendo acesso a condições materiais um pouco melhores, ele está livre para assumir outras posições de sujeito, que vão ser, então, ganchos para outros engajamentos políticos diversos e mesmo potencialmente contraditórios. O nosso modelo de representação política, ele se ancora no pressuposto do indivíduo que tem um interesse único. Inclusive, a regra da democracia, né? Uma pessoa, um voto. A ideia de que eu tenho a expressão de uma vontade política única. Quando as identidades são mais descentradas, esse mecanismo ele se torna cada vez menos incapaz de expressar politicamente aquilo que eu quero. Então, quando a gente está falando de política de identidade, a política de identidade ela não pode ser entendida como resposta a essa crise. Na verdade, ela sinaliza que múltiplas identidades estão disputando presença na esfera política, mas os seus porta-vozes são sempre representantes incompletos das suas próprias bases, porque suas bases são formadas por indivíduos que não se esgotam naquela faceta específica do seu ser no mundo social. É uma crise, portanto, que não é uma crise só do movimento operário, mas é uma crise de toda a representação política fundada na presunção da unidade de grupos, entre os grupos sociais homogêneos e seus porta-vozes. E o terceiro elemento, que eu vou falar muito rapidamente, se liga ao fato que, a despeito dos brados de internacionalismo que vem desde o século XIX, as organizações políticas elas tendem a permanecer ancoradas nos territórios nacionais, o que é razoável, porque os locais formais de poder continuam também ancorados nos estados nacionais, mas os problemas são cada vez mais compreendidos como ultrapassando essas fronteiras, que não são problemas, portanto, resolvíveis dentro dessas fronteiras, e, ao mesmo tempo, com novos fluxos de comunicação, novos fluxos de informação, novos processos de formação de sociabilidade, as próprias identidades, de alguma maneira, se transnacionalizam, mas os mecanismos representativos continuam restritos aos espaços nacionais. Então, ocorrem dois fenômenos convergentes. Por um lado, existe uma consciência crescente dos problemas dos mecanismos de representação política, tá? Que eles são capturados por interesses específicos, que eles são permeáveis à influência do dinheiro, que os representantes tendem a se tornar independentes das suas bases, que é a chamada crise da representação. Mas, por outro lado, existe uma crise dos pressupostos que sustentavam os mecanismos representativos, que é o que eu chamo, então, de crise de representatividade do mundo social. Dito isso, eu vou partir para algo mais focado na crise do primeiro dos grandes instrumentos de ação política com intenção de resistência e de transformação, que é a crise do sindicalismo, tá? Que também não é exclusiva do Brasil, certo? E que possui causas múltiplas. E a primeira causa, que é importante a gente lembrar que o sindicato, como diz a sociologia, o sindicato é um organizador secundário da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é organizada primeiramente pelo capital na forma de força de trabalho, a fim de produzir a riqueza. Depois disso, é que a classe trabalhadora busca organizar a si mesma, e daí se formam os sindicatos, com o objetivo de defender os seus direitos. E, embora o capital venha depois a formar os seus próprios sindicatos patronais, eles são mesmo menos relevantes, porque, afinal, os patrões não têm grande dificuldade de identificar o que querem. Tá? Eles querem
a ampliação do seu próprio lucro. Já os trabalhadores precisam definir a cada momento o que vão priorizar da sua agenda. Se é aumento salarial, se é tempo livre, se é segurança no emprego, se é melhoria das condições de trabalho, por exemplo. Portanto, os trabalhadores precisam de instrumentos de diálogo entre si mesmos para produzir a sua própria agenda política, e o sindicato é, em primeiro lugar, a organização que vai propiciar esse diálogo. Tá? Então, o primeiro elemento para a gente entender a crise do sindicalismo é a mudança acelerada na organização primária da classe trabalhadora, isto é, da maneira como o capital dispõe da força de trabalho para produzir riqueza. Tá? As relações de trabalho têm se modificado muito e muito rapidamente nas últimas décadas, sob o impacto paralelo da revolução tecnológica e da chamada globalização, e são mudanças que fragilizam a posição do trabalho diante do capital. Então, a gente tem um aumento do desemprego estrutural, a gente tem uma facilidade relativamente maior de transferência das plantas produtivas de um local para o outro, e a gente tem a difusão de novas relações laborais, relações flexíveis, que, na verdade, são relações precarizadas. Tá? Esse fenômeno tem sido, muitas vezes, referido com o nome de uberização do trabalho. Certo? São mudanças todas que apontam na direção da fragilização da capacidade de reação do trabalho diante do capital. Os trabalhadores precarizados, com trabalhos intermitentes, com trabalhos de tempo parcial, têm maior dificuldade de organização e têm menor vinculação à própria identidade de classe. São também, por isso, mais vulneráveis ao discurso ideológico do neoliberalismo, que vai procurar exatamente afastá-los cada vez mais de um entendimento de si próprios como trabalhadores. A gente sabe que o trabalhador despido de todos os seus direitos, o trabalhador na situação mais precária, o trabalhador mais vulnerável, ele é sempre levado a ver a si mesmo como um capitalista em formação, como um empreendedor. Certo? Então, essas novas relações laborais, elas reduzem a produção dessa identidade de classe, e elas, ao mesmo tempo, como elas são feitas de forma mais isolada, de forma mais intermitente, elas atrapalham a formação dos laços interpessoais entre os próprios trabalhadores. Então, isso impõe uma série de desafios para os próprios sindicatos, como que eles vão ser capazes de cumprir as suas funções, de organizar, de permitir o diálogo, e de incluir esses novos trabalhadores. É importante observar que, ao lado disso, existe também o crescimento das políticas repressivas do patronato, uma investida do patronato contra a sindicalização, tá, que acontece pelo mundo afora, e que, no Brasil dos últimos anos, conta ainda com o apoio do Estado a esse processo, porque a gente teve várias medidas que dificultam a ação dos sindicatos sendo tomadas, inclusive a retirada abrupta e não negociada das formas predominantes de financiamento do sindicalismo no Brasil. Mas, por outro lado, os sindicatos sofreram também um processo de burocratização, certo? Esse processo tem diferentes dimensões, e, no caso brasileiro, esse processo vai ser acentuado com a incorporação de um grande contingente de lideranças sindicais ao Estado brasileiro nas administrações do PT. Certo? O estudo feito sobre o primeiro governo Lula mostra que metade dos cargos de confiança do governo federal foram ocupados por sindicalistas naquele momento, certo? 2003. Tá? É claro que a presença desses ex-sindicalistas no governo federal abria espaços de negociação, assinalava que haveria algum tipo de sensibilidade às demandas vindas dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, inibia formas de pressão mais ostensivas.
Então, a gente viveu no Brasil, nos anos dos governos de centro-esquerda, um refluxo da mobilização da classe trabalhadora. Esse refluxo tem vários motivos, mas esse processo de incorporação da liderança sindical no Estado é um dos motivos desse refluxo da capacidade de mobilização também. Ao mesmo tempo, os sindicatos encontraram pouca penetração junto aos novos trabalhadores formalizados, o que também ajuda a servir de indício dessa fraca disposição mobilizadora. Tá? Embora os anos dos governos petistas tenham visto um aumento grande da parcela da população economicamente ativa com carteira de trabalho, com relações de trabalho formalizadas, que é aquela parcela que pode se sindicalizar, tá? Ainda assim, durante todo o período, as taxas de sindicalização não cresceram no Brasil. Elas permaneceram patinando naquele patamar de 17% a 19%, que é um patamar histórico, que é baixo, muito baixo, e não houve um crescimento, apesar do crescimento da parcela formalizada. E, por fim, a ênfase da propaganda oficial dos governos do PT na ascensão a uma nova classe média, como era sempre enfatizada, a ideia de que o Brasil estava se tornando um país de classe média, em suma, esse trabalhador que ganhava direitos ao ter a sua condição formalizada, que passaria de uma condição de subproletário para proletário, ele era levado a ver a si mesmo não como trabalhador, mas como classe média, tá? Que é algo que tem uma série de repercussões. Então, isso, evidentemente, não contribuía para a produção de uma identidade de classe trabalhadora e fortalecia também o discurso ideológico neoliberal. Então, a forma sindicato tem uma crise que tem a ver com diversos fatores, mas que um motor inicial são as transformações no próprio mundo do trabalho. E a crise da forma partido não é menos grave do que a do sindicato, certo? A ciência política identifica, desde o final do século XX, uma redução da centralidade dos partidos na organização das disputas políticas, tá? Que seria uma das causas da crise prolongada da democracia representativa pelo mundo afora. Então, sei lá, desde casos como a Itália, em que a gente tinha um sistema de partidos organizados, sobretudo na polarização entre democracia cristã e Partido Comunista, em curto espaço de tempo, no final do século XX, esse sistema desaparece, os principais partidos, inclusive, deixam de existir, e você vive, desde então, numa fragilidade do sistema partidário, ou onde os partidos não implodem, e os partidos se tornam cada vez menos capazes de amealhar a lealdade continuada. Então, em vez da gente ter o partido organizando as identidades políticas, nós temos eleitores dispersos, abertos a cada eleição à escolha no mercado eleitoral, sem a lealdade partidária produzida. No Brasil, nós sempre tivemos partidos muito fracos, tá? Isso é um lugar comum. Os adjetivos mais usados na literatura internacional para descrever o nosso sistema partidário são fragmentário e gelatinoso, tá? E parecia, no entanto, em algum momento, que, ao menos na política nacional, a gente estava caminhando para organizar a disputa em termos da concorrência entre PT e PSDB, então a gente estaria caminhando um pouco na direção contrária do resto do mundo, mas essa ilusão também foi desfeita depois do golpe de 2016. Mas a minha preocupação, evidentemente, não é o efeito do enfraquecimento dos partidos políticos em geral na organização das disputas políticas dentro da ordem liberal democrática, mas a crise de um tipo específico de partido, o Partido Operário,
que, ao longo do século XX, se firmou como um instrumento por excelência da transformação política, seja na forma mais moderada do Partido Social Democrata, seja na forma mais radical do Partido Revolucionário Leninista. Tá? E esses partidos vão entrando em crise também, acentuada, a partir do final do século passado, com alguns motivos que nos ajudam a explicar essa crise. O primeiro motivo é uma tendência à acomodação com a ordem e à burocratização, que tem a ver com o próprio funcionamento da democracia eleitoral como sistema político. Tá? Então, cooptados pela competição eleitoral, os partidos têm fortes incentivos para se adaptarem a um determinado jogo, que é um jogo que premia a moderação e premia a preservação dos interesses dos grupos poderosos. Então, a democracia eleitoral é uma certa regra do jogo e, como a gente sabe, qualquer jogo tem regras que balizam a competição, mas que elas favorecem alguns grupos em detrimento do outro. Quer dizer, às vezes se fala não tem que respeitar as regras do jogo como se as regras fossem neutras. As regras nunca são neutras. Elas vão expressar uma determinada correlação de forças. É claro que o respeito às regras do jogo gera previsibilidade no cenário político, permite que os diferentes grupos organizem suas estratégias, mas elas incorporam vantagens e desvantagens. Qualquer jogo é assim, certo? Então, uma partida de basquetebol que segue as regras do basquete, ela vai ser considerada uma partida justa, mas as regras do basquete favorecem as pessoas mais altas em detrimento das mais baixinhas. Assim como a competição eleitoral favorece os grupos dominantes, favorece aqueles que já dispõem de recursos de poder, como tempo livre, como acesso à mídia, como contatos na própria aparelho político, como dinheiro. Então, esses grupos eles saem com uma enorme vantagem, seja na própria disputa eleitoral, seja na capacidade de influência sobre os eleitos. A própria disputa eleitoral, então, embora ela possa ser um espaço de disputa sobre visões de mundo, e depois a ocupação de espaços de poder pode permitir que se pressione por mudanças, mas, ao mesmo tempo, os detentores de mandato eles vão ser alçados objetivamente a posições sociais de elite que os distanciam de suas bases, e eles vão se tornar parceiros da administração de uma ordem social que, no entanto, eles originalmente desejariam transformar. A disputa eleitoral também tende a premiar, com vitórias mais rápidas, os discursos mais convencionais, que investem menos na transformação das visões de mundo mais arraigadas. A gente tem vários exemplos para mostrar isso. E a participação na institucionalidade impõe ônus à adoção de outras formas de luta e outras formas de pressão institucionais que, no entanto, frequentemente são necessárias para avançar em projetos de transformação social. Um exemplo que a gente tem no Brasil, evidentemente, são as transformações do Partido dos Trabalhadores ao longo de sua história. Tá? Havia um projeto inicial de partido, que era uma tentativa de uma organização bastante vinculada às bases, em que o partido era visto como um instrumento de expressão de vários tipos de movimentos, a começar pelo movimento sindical, mas, à medida em que o PT vai ocupando posições mais centrais na política nacional, ele vai perdendo suas características originais, certo? Ele vai, por exemplo, desidratando a sua democracia interna. E isso é um efeito necessário da ampliação do peso do partido na vida política nacional, porque ele passa a ser um interlocutor importante em negociações que não vão esperar que os mecanismos democráticos internos sejam ouvidos. Ele vai moderando
o seu discurso e vai ampliando o seu arco de alianças, e isso é um incentivo básico do processo eleitoral, em que parece que, se a gente se deslocar um pouquinho só mais para o centro, a gente consegue a vitória eleitoral, que está quase ao alcance da mão. Então, existe um estímulo para a adoção de posições cada vez menos radicais. Aí, a relação com os movimentos sociais se inverte, uma vez que a eleição parece ser o meio para se alcançar rapidamente o poder. Esses movimentos vão ser instrumentalizados pelo partido e não o contrário. Então, a participação na institucionalidade democrática liberal, ela leva a vulnerabilidade a esses incentivos no sentido da desradicalização dos programas políticos. E há outro motivo da crise dos partidos, e esse é o último ponto que eu queria colocar. Eu vou falar dos partidos, mas essa é uma mudança nas formas de produção das subjetividades que tem impacto nas diferentes formas de organização política, tem a ver com as mudanças em como as pessoas se veem como agentes políticos, que ocorrem nos últimos anos. Tá? Porque o partido se organiza como um instrumento de delegação da iniciativa política. Tá? A sua eficácia está ligada à capacidade de garantir uma ação unânime de seus integrantes. É essa capacidade de ação unânime que permite que uma massa de pessoas desprovidas de recursos ganhe peso no processo de tomada de decisão política. Então, a delegação da iniciativa política para a direção partidária é central para a eficácia dos partidos políticos, tal como eles existem, e é isso que está em crise nas últimas décadas, em particular pelo surgimento de novos espaços de expressão política. Então, as pessoas tendem a promover essa delegação de uma forma mais condicional, mais incompleta, porque as pessoas se sentem convidadas a participar diretamente dos debates políticos com suas posições pessoais e, portanto, estão menos inclinadas a responder às lideranças partidárias da forma como ocorria antes. Eu não estou dizendo que isso seja algo necessariamente ruim, pelo contrário, se a gente amplia a capacidade de interlocução política, se a gente reduz a dispossessão política das pessoas em geral, isso deve ser visto como um avanço, mas isso coloca um problema para a organização política, porque existe uma tendência a que a autoexpressão seja vista como meio e fim da intervenção no debate público. Tá? Então, existe uma desconfiança quanto à possibilidade de porta-vozes falarem por mim, e a minha fala ela é um objetivo em si mesma. E isso, na verdade, vai contra a própria ideia do que é fazer política, certo? Porque a política ela não é uma atividade autoexpressiva. A política é uma atividade que tem como fim promover um determinado efeito sobre o mundo, ou no sentido de transformá-lo, ou no sentido de mantê-lo, certo? Quando a gente vê a proliferação de formas de militância despreocupadas com a efetividade e mais preocupadas com a autoexpressão, a gente percebe um declínio dessa efetividade. Não se trata, evidentemente, de negar a legitimidade a essa vontade de autoexpressão, mas o que é o desafio é como combinar um mundo em que as pessoas são incentivadas a e não se dispõem a abrir mão de autoexpressão com a organização coletiva que seja capaz de produzir a transformação social. Então, a gente vive, no momento, frequentemente oscilando entre dois polos, ou a tentativa, que me parece fadada ao fracasso,
de recomposição das velhas estruturas políticas do século passado, que, a meu ver, não têm condições de voltar a prosperar no mundo que nós temos hoje, com essas novas produções das subjetividades e das vontades de participação pessoal nas atividades, e, no outro extremo, formas, às vezes são chamadas pelo rótulo preciso de autonomismo, de fragmentação, que abrem mão da necessidade de construir uma ação articulada e coletivizada para a política. Então, acho que, nesse momento, por conta de todas essas mudanças, existe, para quem luta pela transformação do mundo, para quem luta pela emancipação humana, uma série de desafios relacionados às formas de organização que são necessárias para levar adiante essa luta. É isso. Obrigado. Bom, vamos às questões, são muitas. Eu juntei aqui, fui colocando elas por temas, a gente já tem 7 temas. Então, eu vou perguntando, você vai me vendo quando que dá, forma um bloco aí para a sua resposta. A primeira é a seguinte: se você, Luiz Felipe, pode explorar melhor esse nexo entre movimentos de identidade ou identitários e a questão de classe. Se é possível estabelecer um ponto de aproximação entre essas duas dimensões da ação política. E uma das questões que tocou nesse ponto pergunta especificamente sobre a questão ambiental, que é um tema que tem movido muita gente ao redor do mundo, né? Uhum. Mobilizações bem grandes, multitudinárias, e em que medida algo que se inicia como um movimento não conectado à questão social ou de classe pode se converter numa questão desse tipo. O segundo tema, que também apareceu apareceu ontem e apareceu na aula do Mazeu, é a relação, pensar, do ponto de vista dos movimentos sociais, os governos da Onda Rosa, os governos progressistas na América Latina. Em que medida, qual é a proporção dentro desses governos da cooptação, mas também da correlação de forças, né, dos limites que os movimentos sociais podiam avançar em países na América Latina, de capitalismo violento, legado da escravidão, democracia nunca plenamente realizada. Então, se é possível estabelecer algum tipo de proporção nesse sentido, para fazer um balanço. Tá bom? Acho que já dá. Já dá. Você me corta? Eu te corto para a gente avançar, tá bem. Tá. Eu vou começar com a questão sobre identidade e classe. Eu acho que essa dicotomia ela precisa ser vista com uma certa desconfiança, certo? Primeiro porque, como eu já tentei falar antes, os movimentos chamados identitários, eles, na verdade, eles não são movimentos simplesmente de afirmação de uma identidade, mas eles têm agendas, que são agendas tanto da produção de direitos, quanto vinculadas à organização do mundo material. Por outro lado, classe também exige a produção de uma identidade, certo? Na verdade, nós não temos capacidade de produzir uma ação política se a gente não tem uma produção de uma determinada identidade coletiva. É o que nos permite a mobilização. Então, um dos elementos centrais do movimento operário ao longo de sua história foi exatamente investir na produção de uma identidade de classe que permitisse aos trabalhadores se reconhecerem como trabalhadores. Tá? Isso que eu acho que está em crise hoje também, mas é necessário, a fim de que a gente seja capaz de transcender o nosso interesse individual localizado e participar de um determinado interesse coletivo. Qual é a diferença que eu acho que é importante a gente levar em conta? É que a identidade de classe trabalhadora
ela vai ser ancorada numa característica que é a capacidade humana do trabalho, que é uma característica universal da humanidade. Certo? Então, a classe trabalhadora, ela construía para si mesma o discurso de que ela podia portar a emancipação de toda a humanidade, porque ela se definia como classe por aquilo que define a humanidade como espécie. Então, o vínculo da identidade de classe com a universalidade era um vínculo quase que imediato. Os novos movimentos vinculados a outros eixos, eles não têm esse acesso a essa universalidade dessa maneira tão imediata. E, justamente por isso, vão fazer, como um dos elementos centrais do seu discurso, muitas vezes, a defesa da diversidade, que também é um valor importante. Tá? Mas eu acredito que o nosso desafio hoje é entender que essas múltiplas identidades que surgem, elas são legítimas como elementos de produção do ativismo político, elas têm agendas que são legítimas, não existe uma hierarquização a priori sobre essas agendas, então nós vamos ter que, como esquerda, ser capaz de conviver com essa diversidade que é inexorável. Não adianta sonhar com a volta de um mundo em que existia essa hierarquização, porque esse mundo não volta. E porque essa hierarquização significaria, na verdade, silenciar determinadas opressões ou secundarizá-las na sociedade. Então, num livro dos anos 80, o Laclau e a Murphy, não é nem um livro que eu gosto muito, mas eles têm uma frase que designa, quer dizer, é necessário articular politicamente o projeto da esquerda e não mais supor que ele deriva da posição da classe trabalhadora automaticamente, porque essa esquerda é mais plural hoje. Tá? Então, eu acho que isso assim, é importante ter essa percepção. Identitários, a rigor, são todos os movimentos políticos, todos passam pela produção de identidades. E, em relação à questão ambiental, eu vou falar muito rapidamente. Nós estamos numa situação tão bizarra no mundo e no Brasil, que, uns anos atrás, a gente poderia começar dizendo que, pelo menos da boca para fora, existe uma preocupação unânime com a questão ambiental. Hoje nem isso, porque a gente viu emergirem aí, com importância, discursos políticos que negam a relevância da questão ambiental. Então, a gente recuou várias casas aí nesse debate. Agora, a questão ambiental, ela, ao mesmo tempo que é um guarda-chuva, quer dizer, aquela história, estamos todos no mesmo planeta, não existe planeta B e coisas do gênero, ela pode dar origem tanto a discursos de acomodação, certo? A discursos de salvação da ordem social tal como existente, que eu acredito que estão fadados ao fracasso, ou pode levar a uma conjugação da preocupação ambiental com o entendimento do impacto que as diferentes desigualdades sociais têm nos diferentes grupos relacionada à própria crise ambiental. Certo? Então, evidentemente, e vários estudos vão mostrar isso, existe um impacto diferenciado da crise ambiental para os diferentes lugares do mundo, para diferentes populações definidas por classe, definidas por renda, definidas por raça, definidas por gênero. Certo? O impacto da crise ambiental é diferente para mulheres e para homens, é diferente para ricos e para pobres, é diferente para moradores de determinadas regiões do mundo, ou para moradores das periferias e moradores dos bairros chiques das cidades. A gente vê isso quando falta água,
certo? Para pegar um exemplo bem evidente. Então, é necessário ser capaz, e acho que a gente ainda está avançando nisso, mas é necessário ser capaz de fazer uma conexão clara entre os diferentes eixos de desigualdade e a crise ambiental. E, a partir daí, entender que os objetivos de salvar o capitalismo e salvar o planeta, que, na verdade, é o projeto, aquilo que se chama de desenvolvimento sustentável, certo? Esses objetivos eles se mostram cada vez mais incompatíveis entre si. Mas eu acho que um projeto de esquerda, hoje, qualquer que seja, tem que colocar essa reflexão centralmente. Tá? Eu acho que não dá mais para ignorar, como a parte da esquerda fez ao longo de sua história. Esse é um dos momentos em que aquela ideia de que existe um eixo bidimensional mostra que não existe, certo? Porque a gente tem um registro à esquerda frequentemente muito negativo na questão ambiental. Tá? E essa questão ela não é irrelevante, muito pelo contrário. E, rapidamente, sobre os governos da Onda Rosa, que são governos muito diversos entre si. Tá? Mas eu acho que eu não gosto muito da palavra cooptação, certo? Porque às vezes sai, tá? Mas quando eu falei aqui dos sindicalistas no governo do PT, eu tentei, espero ter sido bem sucedido, evitar a palavra cooptação, porque, a rigor, eles não foram cooptados, eles faziam parte de um projeto que chegou ao poder. Tá? Então, não é que eles foram puxados de fora. Tá? Mas, evidentemente, significa uma mudança. Mas o que eu acredito é que não dá para a gente julgar que esses governos, eles... Vou pensar principalmente no caso brasileiro, que é o que, evidentemente, eu tenho, imagino que a maior parte de vocês aqui também é mais familiaridade. Governos, eles fracassaram, tá? Mas eles fracassaram por políticas de conciliação, por ausência de radicalidade, mas isso não quer dizer que uma política oposta tivesse dado certo. Tá? Eu acredito que, se a gente vai fazer uma análise dos governos do PT, e eu acho que nisso o Brasil se singulariza, porque, embora a gente tenha tido variações aí, mas eu acho que foi o país em que houve menor esforço no sentido da transformação da correlação de forças uma vez no poder. Tá? Eu entendo a experiência no governo do lulismo como uma compreensão bastante desencantada das possibilidades da transformação social no Brasil, tá? E a busca de um caminho de conseguir alguma coisa que fosse possível, no caso, prioritariamente, a redução da pobreza extrema, em troca de abrir mão de todo o resto. Tá? Eu não sou capaz de dizer que essa avaliação é uma avaliação incorreta. Mas o que ocorre é que, uma vez chegado ao poder, houve um congelamento dessa correlação de forças, e mesmo nas condições em que havia possibilidade de transformar essa correlação de forças para torná-la mais favorável ao campo popular, essas possibilidades não foram aproveitadas. Quer dizer, houve um medo permanente de enfrentamento, mesmo nas condições circunstanciais favoráveis. Houve uma busca deliberada pelo menor nível de debate político possível. Tá? A busca, então, de apresentar tudo permanentemente como sendo um grande consenso, nenhum tipo de enfrentamento. Então, a minha principal crítica é essa experiência, e por isso que o caso do Brasil singulariza, porque de todos os países da Onda Rosa foi provavelmente onde a busca pela mudança da correlação de forças foi menor. Tá? Então, a minha crítica não é dirigida tanto ao esforço inicial de conciliação, mas ao congelamento da correlação de forças e à incapacidade de buscar dar passos a partir daquele momento inicial. E a gente paga claramente por isso. E volta a algo que eu falei no final da minha fala inicial, que são as armadilhas da própria competição eleitoral.
certo? Quer dizer, houve essa falta de esforço para a mudança da correlação de força, mas, ao mesmo tempo, houve um investimento permanente na institucionalidade, nas regras do jogo. Então, a ideia de que esse governo manteria maiorias eleitorais e essas maiorias eleitorais garantiriam sua permanência no governo até, talvez, o fim dos tempos. E quando essas regras são quebradas pelo outro lado, essa base ela não era capaz de agir politicamente de nenhuma maneira, a não ser pelo voto. Então, a gente tinha aí uma população, em grande medida, disposta, por exemplo, a sufragar novamente o nome do Lula, se ele fosse candidato a presidente, mas incapaz de qualquer outro tipo de ação política. Tá? E isso é um aprendizado, quer dizer, esse aprendizado foi feito todo com base na manutenção dos papéis políticos previstos pela nossa democracia limitada. Bom, então eu acho que a gente vai, na verdade, continuar um pouco nesses temas da conjuntura, mas que estão, de certa forma, atravessados pela questão mais geral da organização, da mobilização e das formas de representação, né? E então eu penso que tem três questões que compõem esse bloco. A primeira é que parte dessa conjuntura mais recente, né, brasileira, as mobilizações de junho e todo o desenvolvimento da política nacional depois disso. E aí tem três questões. A primeira delas é se é possível aprender algo com os grupos políticos que se intitulam como renovadores da política, pós junho de 2013. Né? Tanto grupos como o MBL, Renova Brasil, mas também a atuação das igrejas, né? Participação ampliada na esfera pública, nas discussões sobre política, como avaliar a participação desses grupos na esfera da mobilização e da conexão com as classes trabalhadoras. A outra é como avaliar a crise dos sindicatos no Brasil, né? Para onde você acha que essa crise vai? Você falou um pouco isso na tua primeira fala, mas a questão é pedir um pouco de desdobramento dessa crise e, se possível, se você acha que tem alguma conexão entre a crise sindical e do sistema partidário, ou se são processos totalmente diferentes. Né? Tem uma pergunta específica sobre a questão do esvaziamento dos partidos, crise das organizações partidárias. E a terceira questão é qual é o desafio, na sua opinião, quais são os desafios, na sua opinião, da esquerda para a mobilização de massas hoje, de um ponto de vista de retomada da consciência de classe, do trabalho de base, em uma classe trabalhadora muito modificada pela flexibilização do trabalho, pelas novas formas de trabalho e retirada de direitos, né? Por onde vamos para retomar essa conexão perdida? Bom, obrigado. A resposta mais sincera para essa última questão, para onde vamos, é não sei, certo? Mas, ainda assim, vou tentar elaborar alguma coisa. Eu vou começar, vou fazer pela ordem de volta. Os grupos de renovação da política, renovação é uma palavra curiosa aplicada a esses grupos. Eu acho, primeiro, que a gente tem que entender que existem meios de ação política bastante diferenciados, certo? A gente tem que pensar o primeiro que foi citado aqui foi o MBL. O MBL ele surge fartamente financiado, ele surge, eles chamam isso
na ciência política estadunidense de movimentos AstroTurf. AstroTurf é uma marca de grama artificial, certo? Então, são movimentos que parecem que são movimentos de raízes, mas que, na verdade, são produzidos artificialmente. Então, o MBL é claramente isso. Ele, inclusive, ele é um braço, né, do Estudantes pela Liberdade Brasil, que é financiado pela Atlas Foundation. Isso está mais do que documentado. E, assim, é difícil imaginar que, do nosso lado, nós vamos ter esses mesmos recursos. Ele surge com uma simpatia da mídia. Então, é um negócio impressionante. Tem vários estudos que já estão surgindo sobre esse processo, como, da noite para o dia, o Kim Kataguiri vira uma personalidade central da política brasileira, certo? Com espaço em todos os grandes meios de comunicação. De alguma maneira, o mesmo vale para as igrejas, certo? Na última pergunta foi falar trabalho de base. Muita gente fala que a esquerda abandonou, por exemplo, as periferias, e as igrejas é que fazem o trabalho de base. Mas existe uma diferença muito forte também na maneira como isso ocorre, porque essas igrejas, esse trabalho de base é, na verdade, uma forma de empreendedorismo, certo? É algo que gera recursos. Você tem a mobilização política, a captação de recursos andando junto. E isso, evidentemente, não é o que a esquerda faz. Tá? Então, mas, ainda assim, eu acho que tem uma coisa que é importante aprender com esses movimentos chamados renovadores. Tá? E eu acho que essa lição é uma lição importante. É que esses movimentos, eles partiram para a disputa de valores na sociedade. Eles partiram para a disputa ideológica. Eles não se acomodaram aos consensos, eles afirmaram uma identidade de valores políticos própria e foram disputá-las na sociedade. Eu acho que isso, o campo da esquerda, em grande medida, tem falhado. Tá? A verdade é que existe uma acomodação com a linguagem dominante. Tá? Eu falei aqui sobre a propaganda sobre o país de classe média, certo? Então, existe uma acomodação à linguagem do mercado, uma acomodação, um medo de afirmar posições diferentes. E isso cobra um preço. Então, embora, no curto prazo, a adesão a determinadas visões preponderantes ela possa render frutos, a médio e longo prazo você não tem a condição de disputar os sentidos do mundo social, e essa disputa é uma disputa central na política. Então, se a gente observar o que aconteceu no Brasil para a emergência dessa direita brasileira, é claro que com esses financiamentos que são importantes, que deram sustentação, mas você tem um processo de muitos anos da afirmação de um campo de sentido contrário a certos consensos que existiam no Brasil a partir, sobretudo, da Constituição de 88. Então, vai se produzindo uma disputa contra, por exemplo, o valor da igualdade, em defesa da desigualdade, contra o discurso dos direitos, e assim por diante. E essa disputa eles fizeram. Se a gente pensar a mais longo prazo, o próprio neoliberalismo, quando os grandes autores aí do neoliberalismo vão escrever, lá nos anos 30, nos anos 40 do século passado, Hayek, Mises, etc., eles, defendendo o livre mercado, contra qualquer forma de intervenção estatal, eles estavam escrevendo contra um consenso que existia, inclusive entre economistas. Era um momento em que o planejamento estatal era visto como uma grande solução para as próprias economias capitalistas, e eles produziram no contrapelo. Tá? Não se adaptaram, e esses frutos vão ser colhidos muitos anos depois. Então, eu acho que o que é possível aprender é isso. É necessário fazer a disputa política de fato. Não dá para trabalhar com a redução do enfrentamento, com a redução do debate. Segunda
questão sobre a crise dos sindicatos. Eu não sei, eu não tenho resposta absolutamente nenhuma para isso. Mas eu acredito, tá? Tem uma convicção, que é uma convicção, acho que de base, que é importante. Eu acho que se a gente perde essa convicção, a gente perde qualquer possibilidade de fazer a luta política. Essa convicção é de que, apesar de tudo, apesar de todos os circuitos ideológicos, apesar de todos os processos de desinformação, apesar de todas as formas de manipulação, as pessoas aprendem com a sua própria experiência, certo? As pessoas têm acesso à realidade por meio da própria experiência, elas vão aprendendo com a própria experiência. Esse aprendizado ele é complexo, ele é tumultuado, ele tem ruídos, mas as pessoas aprendem com a própria experiência. Isso significa que não é possível que se mantenha indefinidamente o trabalhador precarizado se vendo como empreendedor, que tem um limite, que a vivência da exploração ela vai impactar na compreensão que essa pessoa tem da sua própria situação no mundo. E com isso, e a gente tem visto alguns elementos disso eventualmente, certo? Existem, por exemplo, no Brasil ainda muito incipiente, em outros países um pouco mais forte, processos aí de organização, por exemplo, de motoristas de aplicativo, tá? Que passam a reivindicar o que serem reconhecidos como trabalhadores, tá? Contra todo o discurso ideológico que vem das próprias empresas e vem da mídia. Então, eu acredito que vai surgir, já está surgindo, movimentos que vão levar à busca por novas formas de organização de um novo ou seminovo sindicalismo que seja capaz de incorporar esses trabalhadores nessas outras condições. Eu acredito que existe, a gente vê isso em vários lugares do mundo, um esforço bastante ativo de uma parte da liderança sindical na busca de novas formas organizativas que sejam capazes de enfrentar as transformações no mundo do trabalho. Não existe passividade. Essas novas formas não foram encontradas ou são incipientes, mas existe um movimento na busca disso. Tá? A relação entre crise sindical e crise dos partidos, eu vamos assim, passei rapidamente por isso. Eu acredito que existem elementos comuns, tá? Mas existe que tem a ver com as mudanças, então, na formação das subjetividades, em como as bases entendem a si mesma. Tem outros elementos que são particulares de uma organização ou de outra, mas eu acho que existe também uma crise da relação entre sindicato e partido, tá? Que é uma relação que, em muitos lugares do mundo, sempre foi forte para a esquerda, certo? A ideia de partidos e sindicatos como dois braços de um movimento mais amplo. No Brasil, isso se reflete na parceria PT-CUT, que é o exemplo mais evidente. E existe aí, principalmente quando esses partidos são capazes de chegar ao poder, e chegam ao poder pressionados por circunstâncias que levam a adaptações bastante pesadas, e daí existe uma tendência de submissão do sindicato ao partido no poder, tá? Que leva ao desgaste desse próprio sindicato. Essa relação ela mostra, então, uma dificuldade de se reproduzir nesse momento. Eu acho que eu não coloquei dessa maneira, mas quando eu falei da desmobilização do movimento sindical brasileiro no período do governo do PT, é disso que eu estou falando, certo? Então, parece claro que a manutenção de um grau de autonomia dos sindicatos em relação aos partidos, nesse momento, se torna mais evidente. Tá? E, por fim, a questão sobre desafios para a mobilização de massa. Eu acho que a gente tem visto no Brasil, não só no Brasil, mas eu pego o Brasil como exemplo, vários momentos em que as pessoas manifestam a sua indignação.
Tá? A gente teve várias mobilizações massivas no Brasil. Por exemplo, quando a vereadora Marielle Franco foi executada, naquele momento, em várias cidades do Brasil, ocorreram manifestações gigantescas de indignação e de repúdio. Tá? Nós tivemos o Ele Não, às vésperas da eleição do ano passado. Esse ano, nós tivemos, no primeiro semestre, 2 grandes manifestações nacionais, manifestações que em muitas cidades foram muito grandes, contra os ataques do governo à educação. Então, existe, acredito eu, uma base aí de insatisfação, de indignação. A questão é como transformar isso em trabalho efetivo, certo? Trabalho permanente. Não basta ir à rua num determinado momento, pontualmente. Inclusive porque isso mudou. Tá? Com os processos que eu chamei aqui de desdemocratização, nós temos governos cada vez menos responsivos. Então, a simples manifestação de uma insatisfação localizada não é suficiente para que esses governos respondam. O governo Bolsonaro é patente em relação a isso. Então, é necessário formas de ação continuada, tá? Que permitam uma pressão mais efetiva. Isso exige a recomposição das organizações da esquerda. Sem organização, você não consegue isso. Tá? Então, eu acho que a gente volta aqui ao ponto de partida. É necessário que essas organizações se recomponham, da forma como for, ou como novas formas de partido, ou como redes de coletivos, mas é necessário um trabalho continuado, um trabalho permanente, isso que foi chamado aqui de trabalho de base, mas que significa, na verdade, um esforço político articulado, permanente. Porque, por exemplo, pegando o caso da educação, a qual, evidentemente, eu estou mais ligado, embora exista uma indignação generalizada e muito forte com as políticas desse novo governo, a gente está tendo uma enorme dificuldade de transformar isso numa resistência continuada. Tá? E o governo tem avançado significativamente. Nós já temos hoje, acho que são 7 instituições federais de ensino superior sob intervenção. Tá? Ou seja, cujos dirigentes não foram eleitos pelas comunidades. E não existe satisfação em nenhuma dessas instituições, mas na maior parte delas, a capacidade de opor resistência a esses interventores foi muito pequena. Existe uma manifestação pontual, uma explosão de insatisfação e depois a incapacidade de manter uma luta continuada. Isso precisa de organização. Isso não se dá simplesmente na espera de uma ação espontânea das pessoas. Essa ação espontânea, ela necessariamente é pontual. Para que seja continuado, tem que fazer um esforço de recomposição das organizações políticas. Ok, então, para o nosso bloco final, as outras 2 questões, uma delas faz um gancho com o que você, com o final da sua fala agora, que tem a ver com justamente a criminalização dos movimentos, né, com a dificuldade de resistência e também com o processo de avanço da repressão, da perseguição, que se manifesta das mais diversas formas, inclusive com a prisão de lideranças, né, e que se abate especialmente sobre as pessoas periféricas, as mulheres, a negritude. Se você não considera essas formas de criminalização, a certo ponto, emblemáticas daquilo
daquilo que se prepara para o próximo período, né? Porque a gente tende, muitas vezes, a setorizar as formas de criminalização, achar que elas estão localizadas, quando, na verdade, elas têm um potencial de generalização, né? E como que você vê a questão da criminalização dos movimentos sociais hoje, na conjuntura atual? E a última questão, que deixei por último propositalmente, ela faz um gancho com relação à aula de ontem, que é a questão da transformação radical da sociedade. Se esse aspecto do problema não está, de certa forma, excessivamente ausente das discussões sobre a ação política hoje. Trocando em miúdos, né? A aula de ontem foi sobre revolução e democracia. A revolução é parte do nosso léxico, né? Você falou na sua fala, reivindicou a questão da gramática da política. Revolução deve ser parte da nossa gramática política hoje? Como? E, conectada a essa questão, uma pergunta muito interessante, se a autoexpressão não tem um lugar dentro dessa gramática, se ela não pode ser renovada dentro de uma gramática social e revolucionária. Agora vai dar, acho que com essas duas perguntas a gente sai daqui com todas as respostas que precisamos. Sim, claro. Obrigado. Vou começar pela criminalização dos movimentos. Eu acho que é importante a gente primeiro ter claro que a violência contra os movimentos sociais, movimentos dos grupos dominados, ela nunca esteve ausente no Brasil, tá? Nós nunca tivemos as garantias legais estendidas a todos, certo? E nós sempre tivemos formas bastante violentas, bastante agressivas de reação contra tentativas de mobilização nas periferias, no campo. Então, isso nunca esteve ausente. O que não quer dizer que a situação não esteja piorando. Então, é importante que, às vezes, a gente vê uma coisa que fica ou uma coisa ou outra, né? Ou a gente vai ter uma visão completamente poliânica da democracia que nós perdemos, tá? Que era o mundo perfeito, em que havia o Estado de Direito e o Império da Lei, ou a ideia de que a gente nunca teve democracia, então nada mudou. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que a gente tem visto uma situação de generalização dessa violência contra os grupos dominados. Nós temos um patrocínio estatal cada vez mais aberto a essas formas de violência, e nós temos a redução do espaço, dentro da própria institucionalidade, de reação contra essas violências. Porque, embora a gente nunca tenha tido uma situação em que, por exemplo, não houvesse o assassinato de lideranças camponesas no Brasil, certo? Nós não apenas temos uma ampliação desses casos, e os números são muito assustadores, como nós temos a diminuição do espaço de protesto e de defesa que antes ocorriam. Tá? Eu acho que isso amplia as dificuldades de resistência. Quer dizer, a violência aberta contra lideranças, contra movimentos sociais, ela não ocorre sem propósito. Ela tem o propósito de avisar aos outros, certo, que não devem se engajar na luta política. E isso é perfeitamente razoável. Tá? As pessoas, normalmente, elas não são vocacionadas para se tornarem mártires. Tá? Se o risco de ser preso, se o risco de sofrer violência física ou, eventualmente, até de ser morto,
ele vai crescendo, é natural que as pessoas recuem. Então, isso é um desafio a mais que tem que ser colocado. Eu acho que a gente tem hoje, no Brasil, uma situação bastante grave desse ponto de vista. E, mais uma vez, aquilo que nos sobrou da experiência dos governos do PT nos ajuda pouco. Tá? Nós tivemos parte aí da criminalização de ativistas, pessoas vinculadas a grupos, sobretudo nas periferias, vem já do governo Dilma, a gente sabe disso. Tá? Isso não é necessário enfrentar esse fato. Quer dizer, no momento em que haviam determinadas pressões, julgou-se que uma concessão possível a ser feita era ampliar um espaço de criminalização para determinados grupos e movimentos. Isso é grave. Tá? E, por outro lado, o que existe de central no avanço aí da direita é um discurso punitivista, tá, que cerceia as liberdades e os direitos e que vê a própria atividade reivindicativa, o protesto, como sendo indícios de uma desordem social que tem que ser combatida. Então, o discurso da direita ele vai se radicalizando no sentido de recusar validade à ideia de direitos, principalmente os direitos coletivos, os direitos de manifestação, os direitos de mobilização. Então, acho que isso a gente tem que levar em conta. Não é, evidentemente, para nós nos acovardarmos, tá? Mas é que as estratégias de resistência têm que levar em conta que existe um processo deliberado de fechamento do espaço para manifestação política. Eu acho que esse fechamento ele continua ocorrendo, embora ele seja generalizado, ele continua incidindo de maneira diferenciada de acordo com os grupos sociais. Tá? E, nesse sentido, eu acho que é importante que aqueles grupos que continuam em posição ainda menos vulnerável tomem a iniciativa de usar os recursos de que dispõem para emprestar sua solidariedade, na medida do possível, a algum tipo de proteção aos grupos em posição mais vulnerável. Tá? Eu estou falando isso porque eu estou num desses espaços que ainda são mais protegidos, que é o espaço da universidade. E eu vejo na universidade, às vezes, uma enorme covardia em aproveitar essa proteção que ainda tem para erguer sua voz na denúncia e na defesa dos grupos mais vulneráveis, mas eu acho que isso tem que ser feito. E passando para a questão da transformação radical do mundo. Eu acho que, Daniela, evidentemente, a ideia dessa transformação radical ela precisa ser colocada com centralidade nos nossos projetos políticos. Tá? Eu acho que uma das armadilhas também da luta institucional é a redução dos nossos horizontes. E não é uma questão simples, porque, ao mesmo tempo, nós vivemos uma realidade em que existem premências que são absolutamente urgentes. Certo? Existem necessidades, existem problemas que têm que ser enfrentados imediatamente. Eu falei aqui sobre como eu leio a estratégia do lulismo, que foi abandonar tudo em troca de uma única coisa, que era o combate à pobreza extrema no país. Não dá para negar que a pobreza extrema exige respostas imediatas. E que a gente pensar que essa resposta só virá junto com uma transformação global do mundo, a gente está impedindo a própria vida de muitas pessoas. Tem uma fala da personagem do Deus, Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, eu esqueço o nome da personagem, mas ela reclama do marido, né, que tem aquela visão milenarista e tal, e diz que ele está se desgraçando na esperança.
Tá? Então, de fato, quando as premências são muito urgentes, não dá para adiar a resposta. Por outro lado, essas respostas frequentemente vão exigir uma acomodação com o restante da ordem social. Então, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, ser capaz de ter um projeto político que dê respostas às necessidades imediatas e que não abra mão de um horizonte de transformação radical que continua sendo necessário? Eu acho que esse nó também não está desatado, mas é preciso levar em conta isso. E essa transformação radical da sociedade, eu não vejo por que não chamá-la pelo seu próprio nome, que é o nome de revolução. Tá? A gente acaba atribuindo à revolução a ideia de um determinado evento específico, com determinadas categorias que vem no nosso imaginário, mas a revolução é o processo de construir uma ordem social inteiramente nova. E se a gente tem a consciência de que a ordem social que nós temos hoje, ela é por muitos motivos inaceitável, ela é inaceitável porque ela destrói a autonomia, a esperança e a vida da grande maioria das pessoas, ela é inaceitável porque ela aponta para a impossibilidade da própria humanidade permanecer existindo, isso está cada vez mais claro. Então, a gente tem que pensar na ideia de uma revolução. Acho que, sim, é necessário um projeto que se aceite, que se assuma como projeto revolucionário. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que, quando eu falei que a gente devia, o que a gente podia aprender com os movimentos renovadores da direita, que é fazer essa disputa, eu acho que recolocar esse projeto revolucionário no debate político é uma maneira muito clara de nos recolocarmos na disputa política mais radicalmente. Porque eu não tenho dúvida de que o sistema no qual nós vivemos, ele é inconciliável com a realização de um projeto mais denso de emancipação humana. Tá? Por isso, eu acho que a revolução não pode ser colocada fora do horizonte. Uma das dificuldades que a gente teve nesse processo de acomodação que vem nas últimas décadas foi exatamente exilar esse horizonte mais amplo. E, nesse sentido, para pegar a última questão que a Daniela colocou, eu não acredito que a autoexpressão ela seja... E eu queria pontuar um pouco isso para deixar mais claro. Eu não acredito que a autoexpressão ela seja ruim, certo? A autoexpressão, ela serve, supre necessidades que nós temos. A autoexpressão, ela pode ser positiva. O problema é que a política não se faz com a autoexpressão se ela permanece em si mesma. A política exige que a gente passe do eu para o nós. O discurso político é um discurso que tem necessariamente a pretensão de falar em nome de uma coletividade, que pode partir da experiência pessoal vivida, mas tem que ser capaz de transcendê-la no sentido de englobar uma coletividade e construir uma identidade que vá além do eu mesmo. Tá? O que a gente tem visto, e eu sei que isso é uma generalização injusta, mas para o bem do debate eu vou colocar assim, o que a gente tem visto frequentemente é uma redução do discurso político ao testemunho pessoal. Tá? O testemunho pessoal aparece como a forma mais legítima de apresentação de alguma posição. E não é que o testemunho não seja relevante, muitas vezes e o testemunho serve de diferentes maneiras, inclusive para criar a empatia, para produzir a solidariedade. Mas a política não se esgota no testemunho, esse testemunho tem que ser o ponto de partida para a construção de um discurso que seja um discurso capaz de englobar uma coletividade.
que a gente tem visto numa certa exacerbação de determinadas tendências de políticas identitárias, vai ser uma singularização. A Anne Phillips dizia isso tempos atrás, quando ela falava sobre a necessidade de presença política dos grupos subalternos. Ela defende a importância da presença política, defende que os integrantes de diferentes grupos estejam presentes nos espaços de debate político. Mas ela dizia que cada vez que a gente percebe mais como os diferentes eixos de dominação, de opressão, de exploração na sociedade, eles vão se sobrepondo e vão singularizando as posições a partir da situação de cada um nesse conjunto de clivagens sociais, a gente vai individualizando a possibilidade de expressão política a tal ponto que, no limite, a gente volta para a ficção liberal de indivíduos que são vistos como indivíduos separados dos grupos aos quais pertencem. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que ter a noção de que, de fato, existem essas diferentes formas de dominação e opressão se sobrepondo nas diferentes posições sociais, a gente tem que ter a vontade de produzir um discurso político que seja agregador para produzir as identidades coletivas capazes de fazer a luta política. Então, evidentemente, a minha posição não é apresentar um veto às formas de autoexpressão política, mas entender que a autoexpressão ela está na antessala do discurso político. É necessária, mas ela tem que dar o passo para a produção de um discurso capaz de mobilizar uma identidade mais coletivizada. É isso, gente. Obrigado. Queria agradecer a nossas colegas que fizeram a tradução para Libras, aqui do lado. Agradecer ao professor Luiz Felipe Miguel pela excelente aula e o debate. E agradecer a participação de todas e de todos nesse curso que se encerra hoje. E a programação continua, ainda teremos algumas atividades aí no seminário. E até a próxima.